Abra em 1 João, capítulo 2. 1 João, está lá no final, está perto de Pedro, está lá no final da sua Bíblia. 1 João, primeira epístola de João, capítulo 2, nós vamos ler 2 versículos, 1 e 2, tá? Como eu já falei, me perdoem se eu espirrar ou se eu tiver que usar aqui o lenço. 1 João 2, versículos 1 e 2, tá? Então eu vou ler. Meus filhinhos, escrevo-lhes estas coisas para que vocês não pequem. Se, porém, alguém pecar, temos um intercessor junto ao Pai. Em algumas Bíblias é o que eu quero pegar, né? É advogado. Nós temos um advogado junto ao Pai. Jesus Cristo, o justo. Versículo 2. Ele é a propiciação pelos nossos pecados, e não somente pelos nossos, mas também pelos pecados de todo o mundo. Antes da gente orar, eu vou só explicar para você, né, o que é propiciação. Propiciatório era o nome que se dava à tampa da arca, onde tinha 2 figuras de 2 querubins lá, né, com as asas, etc. e tal, onde está escrito, se manifestava a glória de Deus entre eles. Então, propiciatório, propiciação tem correlação. Significa cobertura, cobrir. Então, o que ele está dizendo aqui é, Jesus é o nosso advogado, intercede por nós, e é aquele que cobre, aquele que é propiciação pelos nossos pecados. E não somente pelos nossos, mas do mundo inteiro. Amém? Então, vamos orar. Feche seus olhos agora. Senhor, obrigado, Pai, por tudo que tens feito, por tudo que nós recebemos de Ti, Senhor. Pela Tua palavra será ministrada nessa manhã, Senhor. Tu sabes, ó Pai, o porquê, Senhor. Eu creio que foste Tu que me inspiraste, Senhor. E eu te peço, Pai, que Ele venha aos corações todos, mas, ó Pai, aqueles que especialmente precisam, Senhor, desta palavra, que esses não se fechem, Pai. Que abram e escutem, Senhor, não só com os ouvidos, mas com o coração e com a mente, Pai. Que seja assim nesta manhã, nós pedimos em nome de Jesus. Amém. Amém. Você já precisou de um advogado? Eu precisei de um advogado uma vez, né? Apesar de fazer, ou tentar fazer tudo certinho, também na minha casa, não é só na igreja, né? Um advogado, você já ouviu, os advogados aqui não vão gostar do termo, de porta, antigamente era advogado de porta de cadeia, né? Hoje existe uma outra especialidade de advogado, né? Os advogados me perdoem, é o da porta de igreja. Por quê? Na igreja tem muitas pessoas que trabalham, principalmente igrejas mais simples, né? Muitas pessoas que trabalham nos lares, né? E aí, esses advogados de porta de igreja chegam e convencem as pessoas de que elas têm direitos, não sei o que lá. E eu, infelizmente, não há uma lei que impeça o advogado de falar qualquer coisa para qualquer um e entrar com ação de qualquer maneira. E aí, fizeram uma ação contra mim, eu precisei do meu advogado. Meu advogado trabalhista, né? Meu sogro. Então, eu não paguei nada, mas eu precisei de um advogado. Então, às vezes, a gente precisa de um advogado, né? Mesmo você não tendo errado, no caso aí, eu não tinha errado em nada, mas o advogado de porta de igreja resolveu, e saiba, se acontecer isso com você, não fique com raiva da pessoa que trabalha para você. São os advogados que fazem a cabeça da pessoa dizendo que você tem direito e não sei o quê, e aí convence e entra com uma ação, tá? Às vezes, era comum isso na Justiça do Trabalho, condenar sempre o empregador. Hoje não está mais tanto assim. Então, normalmente condena o empregador. Não interessa, condena o empregador, né? E aí, no meu caso, meu sogro, eu tinha papéis, né? Não tinha como me condenar, porque eu tinha papéis para provar, né? Então, eu mostrei os papéis e o juiz, né, me deu o ganho de causa, tá? Mas, talvez você também já tenha precisado de um advogado. Talvez seja o contrário, mesmo você não sendo advogado, né, não tendo feito direito, mas talvez você tenha servido para proteger, para advogar por alguém.
Você já defendeu alguém? Você já defendeu alguém? Pensa, não preciso que você responda, mas você já defendeu alguém? Está sofrendo uma injustiça, aí você defende alguém? Se você já foi defendido, tirando esse meu caso, que meu sogro fez por mim, né? Então ele não me cobrou, mas normalmente o advogado vai defender você por quê? Normalmente, porque você pagou, certo? Então este é um andamento normal. O advogado te defende porque você pagou para ele te defender, certo? Agora você, quando você defende alguém, se você não é advogado, por que você defende alguém? Talvez seja porque essa pessoa é uma amiga sua, é um parente seu, né? Um colega de trabalho. Não é assim que funciona, não é assim que acontece. Normalmente tem existe um laço, um vínculo. Aí eu quero que você pare a ideia agora, que a gente vai voltar lá no final sobre isso, tá? Então, eu quero que você tenha na cabeça isso. Alguém advoga para alguém porque você paga ou porque tem um vínculo. Então, imagine agora, fugindo disso, saindo disso, né, do advogado, imagine um rei em que os seus súditos não cumprem as leis dele, ou as leis do reino. Imagina um rei, e aí nesse reino, ninguém cumpre, e eu estou falando ninguém, cumpre as leis do rei. Né? Imagine como é que é isso. Como é que um rei faz, como é que ele resolve essa questão com os transgressores? Né? Não resta ao rei uma outra alternativa, além de punir os súditos. Para ser exemplo, para obrigar a fazer, de alguma forma, por algum motivo, algum desses motivos, ele vai ter que punir, não tem jeito. E aí o rei, uma das formas que ele pode fazer, né, digamos que ele quer dar exemplo porque um determinado lugar, uma determinada cidade fez algo contra ele, disse assim, não vamos mais pagar tributo. Você sabe que na história de Israel houve isso contra Nabucodonosor. Tá? Então, o que acontece? Israel se sublevou, né, se insurgiu contra o rei que estava mandando. Eles achavam que Deus era a favor disso. Mas se você for ler na palavra, Deus determinou que eles ficassem 400 anos debaixo do jugo de Nabucodonosor. Então, Deus não foi a favor disso. Eles se sublevaram e foram arrasados. A novela, né, da Record se passa nessa situação. Hoje está nessa situação. Eles se sublevam, eles se insurgem, né? Aí o Nabucodonosor vai lá e mata o rei dos judeus, né? Deixa só o príncipe, né? Ele não matou o príncipe, pelo menos que eu me lembro, ele não matou o príncipe, mas essa é a situação que você vê lá. Então, uma das formas de punição é o rei mandar o seu exército para acabar com quem está se insurgindo contra, com quem não está obedecendo. Entenderam até aí? Ninguém disse amém. Amém. Graças a Deus você está aqui presente. Mateus, capítulo 22, fala sobre isso. Mateus 22, abram a Bíblia. Mateus 22. Nós vamos ler o do 1 ao 3 e o 7, tá? Mateus 22, do 1 ao 3, diz assim: Jesus lhes falou novamente por parábolas, dizendo: o rei dos céus é como um rei que preparou um banquete de casamento para o seu filho e enviou seus servos aos que tinham sido convidados para o banquete, dizendo-lhes que viessem, mas eles não quiseram vir. Amém? Versículo 7. Olha só. O rei ficou irado e, enviando o seu exército, destruiu aqueles assassinos e queimou a cidade deles. Depois tem um intervalo aí que eu não li e não interessava muito, eu queria só que você visse que ele mandou o exército, mas eles começaram a matar os enviados do rei. Então, isso aconteceu, né?
Isso acontecerá, isso já aconteceu na face da terra, e isso acontecerá no final dos tempos. O Senhor nosso Deus, não se engane, vai mandar o seu exército celestial para destruir. Vocês entenderam? Por quê? Porque o ser humano é desobediente, é rebelde, eu estou me incluindo, não cumpre as leis de Deus, não cumpre os 2 principais mandamentos que tem, né? Ir e pregar o Evangelho, a grande comissão, e amar o seu próximo a si mesmo, amar a Deus e amar o seu próximo a si mesmo. Então, a vertente maior da palavra de Deus que nós aprendemos, o ser humano não faz, nenhum nem outro. Então, Deus vai chegar, Ele está dando uma chance para todo mundo se arrepender, e vai chegar no final dos tempos e vai, usando o termo que foi usado antes, arrebentar. Tá? Ele vai destruir. Amém? Mas não existe, não existiu e nunca existirá. Que bom, um rei tão bom como nós. As pessoas confundem. Ele não deixa de ser rei porque ele é bom. Ele é um rei que vai punir. Nós lemos aqui, né? Assim é o reino de Deus. Ele vai punir. Mas ele é bom. Ele não é bobo. Ele é bom. Ele não é manipulável, mas ele é bom. Ele não é, perdoem a palavra, ele não é um otário para a gente brincar com ele. Mas ele é bom. Vocês entenderam a diferença entre ser bom e ser manipulado por uma simples criatura que somos nós? É muito diferente. Ele é bom. Ainda bem. Porque além de rei, ele é pai. Pai de todos? Não. Não. Pai de quem o considera pai. De quem quer assim. Dos outros, ele continua sendo rei, perdão. Ele continua sendo rei e continua sendo criador, mas não é pai. Então, rei ele é porque ele manda quem pode, obedece quem tem juízo. Não sei se você conhece essa frase, né? Manda quem pode e obedece quem tem juízo. Ele é rei. Dos outros, ele não é pai. Ele é rei e criador, mas não é pai. Pai é apenas, e esse apenas é relativo, né, que isso é coisa beça, né, mas ele é apenas o criador. Isso já é tremendo. O ser humano foi criado e rejeita a esse Deus que o criou. Para eles, ele é apenas o criador e apenas o rei. Como rei, eles não reconhecem. Como criador também não. Mas ele não deixa de ser por causa disso. E não existiríamos, nem nós, nem os que não obedecem, nós não existiríamos sem ele. Vocês entenderam? Isso é tremendo. Isso é maravilhoso. E a Bíblia usa um termo para maravilhoso, né, que as pessoas não entendem às vezes. Isso é terrível. Terrível tem o sentido de maravilhoso demais, tá? Isto é terrível. Ele diz assim a Bíblia, nosso Deus é terrível. É terrível não no sentido de ser alguém que traz terror. É maravilhoso demais, tá? Então, Deus é o nosso Criador, o nosso dono, né? Ele pode construir e ele pode destruir. É isso que ele é, né? Ele quer ser, além de nosso Criador e nosso Rei, ele quer ser nosso Pai. Só que só é Pai quem obedece. Desculpa, ele só é Pai de quem obedece. Dos outros, ele é qualquer outra coisa. Talvez até um desconhecido. Por quê? Porque essas pessoas não querem ter vínculo. Não querem. Ele não deixou de ser rei, não deixou de ser criador, mas essa pessoa não quer ter vínculo. Rejeita. E isso somos, presta atenção. Nós, muitas vezes, também fazemos isso nas nossas vidas. Quando você é ensinado
pela palavra, faça isso, faça aquilo, acredite em Deus. Vou falar um que é difícil para o ser humano. Não tenha medo. Né? Não ter medo é algo difícil para nós. Mas aqui está escrito, não tenha medo. Confie em Deus. Entrega os seus caminhos ao Senhor. Todas as vezes que a gente faz coisas da nossa cabeça, gente, entenda, você está rejeitando a Deus como Pai, como Senhor, como Rei. Nós fazemos, eu também faço isso muitas vezes. Mas nós temos que ter consciência para não fazer. Nós temos que buscar não fazer, porque está errado. Se você faz algo conscientemente, Deus te perdoe, né? E te livre e tenha misericórdia da tua vida. Porque você está arriscado a ter um coração cada vez mais endurecido. Mas antes eu fazia isso, fazia aquilo, agora é só por causa do teu coração. Porque você deixou ele endurecer. Porque você deixou de acreditar, de confiar, de obedecer. Então, não deixe que chegue na situação de você apenas reconhecê-lo como Rei e Criador. Fé para isso, está escrito na palavra, até o diabo tem. Opa, a fé que salva não é saber que Deus existe. Sinto muito para você, por você. A fé que salva é tê-lo como seu Senhor. É obedecer. Ele só é Senhor de quem obedece. Os outros são rebeldes. Amém? Amém. E aí tem uma loucura total. Vocês já viram aquele anúncio? Loucura total. Eu acho que tem um anúncio que fala isso. Loucura total. E tem uma loucura total nesse plano de Deus maravilhoso. Existe uma loucura total. Ele quer, agora é o link com o início de tudo, né? Ele quer ser o nosso advogado. Desse ser rebelde, infiel, que às vezes esquece dele, que não cumpre, ele quer ser o nosso advogado. Ele quer nos proteger. Ele quer fazer propiciação, nos cobrir. Mas depende do quê? Do coração. Ainda que eu erre, eu tenho que errar tentando acertar. Se eu programar errar, já era. Não está valendo. Ele não poderá advogar por nós. Então, quando você erra em qualquer coisa, eu costumo dizer, né? É uma coisa assim, simples e é fácil de elucidar o que eu estou falando. Tem como uma pessoa ter uma amante ou um amante sem ter programado isso? Não tem. A pessoa ela pode cair no erro e ter um relacionamento. Ok. Ela tem que ir como Davi, né? Vai sofrer as consequências. O primeiro filho dele foi levado por Deus por causa disso foi levado por Deus. Então, é uma consequência tremenda. Ele sofreu um baque muito grande. Salomão é o segundo filho dele com Betseba. O primeiro está escrito, foi levado porque ele adulterou com ela. Entendeu? Ele estava em pecado. Então, depois, ele se arrepende e refaz. Mas não tem como. Se ele mantivesse, e aí o marido dela morreu, né? Entenda, é uma situação diferente da nossa. Eu não vou entrar nesse mérito, mas só para você entender, os reis tinham direito de fazer isso. Tomar as mulheres, tomar a filha, eles tinham direito. Então, Davi, quando fala, você não compreende, pequei contra ti somente. Por quê? A regra dos homens era essa, ele podia tomar esposas. Tá? Ok, entenderam? Ele pecou, foi contra Deus. Porque o coração dele foi cobiçoso, entendeu? Ele não precisava fazer aquilo, ele não precisava fazer aquela armação de mandar o marido dela para frente de batalha para ele morrer. Agora vamos voltar ao estado nosso. Não tem como você estar em pecado e ser protegido por Jesus, ser coberto.
Então, isso é só um exemplo, tá, gente? Você pode usar egoísmo, você pode usar luxúria, pode usar um monte de coisa. Eu estou dando um exemplo, né? Porque esse aí é fatal, porque é programado, entendeu? Você não tem como fugir. Se você tem, você está programando. Os outros, você pode dizer, não, eu estou caindo. Não, você programa também. Muitos deles é errar, fazer aquilo que está errado. Ser avarento, né? Não trazer aquilo que Deus manda trazer à casa de Deus. Você está sendo avarento e está programando isso, entenda. Então, nós precisamos entender que Ele é advogado daqueles que obedecem. Você quer um advogado junto a Deus? Metade da igreja. Você quer Jesus como seu advogado? Pelo amor de Deus. Oh, eu quero. Então a loucura total é que Ele, como nós vimos no início, quer ser nosso advogado. Ele quer defender esse ser todo errado. Ele quer defender mesmo de nós mesmos. Olha que loucura. Deus, né, Jesus Cristo, Ele quer nos defender de nós mesmos. E eu vou explicar por que eu estou falando isso. Agora eu vou para uma situação atual. Você sabe que algumas pessoas elas são consideradas incapazes porque elas maltratam elas mesmas. Então o Estado vai, às vezes até toma de uma família para proteger. Vocês conhecem alguma história assim? Já ouviram falar? Levanta a mão. Assim. Muito pouca gente. Você não sabe então do que eu estou falando. Às vezes a pessoa é incapaz, não consegue raciocinar, e o Estado vai lá para proteger aquela pessoa, às vezes dela mesma, ele vai e interna essa pessoa, né? Ou faz alguma coisa, retira dos pais, para proteger um incapaz. Às vezes é um incapaz, mas é contra ele mesmo. Às vezes o Estado defende as pessoas dela mesma. Então isso é um troço incrível, né? Pois o nosso advogado faz a mesma coisa. Ele nos defende de nós mesmos. Por quê? Por quê? E às vezes, né, e aí eu vou falar só o outro caso, né, ele nos defende, presta atenção, Deus Pai, está no mesmo nível, as pessoas costumam botar níveis aqui, não, a Trindade está toda no mesmo nível. Deus Pai, Espírito Santo e Jesus Cristo. Estão no mesmo nível. Aí Jesus advoga por nós indo ao Pai. Ou seja, como eles são a mesma pessoa, advoga a nosso favor contra ele mesmo, não é contra, entendam? Né? Mas Jesus, ele advoga a causa nossa ao juiz. Gente, isso é tremendo. João, capítulo 3, o último dos 4 evangelhos, João, capítulo 3, versículos 17 e 18. Pois Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para condenar o mundo, mas para que este fosse salvo por meio dele. 18. Quem nele crê não é condenado, mas quem não crê já está condenado, por não crer no nome do Filho unigênito de Deus. Quando é que ele nos defende? Quando ele nos defenderá? Quando nós formos a julgamento. Aqui, né, você entenda, ele é o nosso advogado. E só precisa de um advogado quem tem uma causa contra. Eu sinto muito, mas todos nós temos uma causa contra. Você talvez nunca tenha pensado nisso. Mas você tem uma causa contra você. Que vai ser, eu vou chamar assim um termo antigo, né? Os mais jovens não vão entender, vai pipocar, né? Essa causa vai pipocar, vai surgir lá no final. E a gente vai precisar de um advogado. E eu espero que você tenha um advogado, que você mantenha esse relacionamento. Então, o ser humano, ele passa por isso no dia a dia, e ele vai passar por isso no final. As leis de Deus são a forma, agora entenda, né, mais segura do homem se defender dele mesmo. Agora estou voltando para o que eu falei de incapacitado, né, que ele tem que ser defendido dele mesmo. As leis de Deus nos protegem de nós mesmos. Se não houvesse essas leis,
se não houvesse a referência, o aio, nós estaríamos perdidos. Nós estaríamos nos mutilando, nós estaríamos nos drogando, nós estaríamos fazendo coisas que não fazemos porque conhecemos algo da lei. Então, a lei do Senhor, ela é boa, Davi fala isso, a lei do Senhor é boa e perfeita. O homem precisa cumprir as leis para ser melhor. O homem precisa cumprir as leis para viver melhor. Mas o homem não consegue cumprir a lei. Erra mesmo tentando acertar. Ele erra com as pessoas que ele mais ama, são seus filhos. Ele erra tentando proteger os filhos. O homem estraga os seus filhos. Entenda, mesmo quando ele tenta acertar, ele erra. Ele erra quando ele estraga a sua esposa, né? Tratando da forma errada, ou de mais ou de menos, não importa, mas ele erra. A sua esposa, sua mulher, né? Eu prefiro o termo mulher. A sua mulher estraga o seu marido, também da mesma forma. Então, as pessoas que ele mais ama, ele estraga, ele erra. E este homem todo errado vai precisar de um advogado para defendê-lo no tribunal, que será diante do Criador, diante do seu rei, diante mesmo aqueles que creem em Deus, né? Diante do seu pai. Nós teremos um advogado. E qual é a estratégia da defesa? Qual é a estratégia de Jesus? A estratégia de Jesus, como é que ele justifica o injustificável? Como é que ele chega e diz assim, não, pai, ele é bom. Caramba, eu sou mau. Como é que ele vai me justificar? Como é que ele vai me defender? Como é que o advogado, que é Jesus, vai resolver isso? Como é que ele vai pagar o impagável? Diante do rei, diante da criação, porque o julgamento vai ser diante do rei, da criação, dos anjos, todos estarão, vendo o que está acontecendo. Diante disso tudo, o advogado, né, ele já resolveu o assunto. O advogado morreu por você. A estratégia do advogado é a seguinte, olha, pai, agora, pronto, passou o momento emocional. Ele vai dizer assim, pai, eu morri por ele. Essa é a estratégia. Ele vai dizer, eu morri por ele. Por todos. Não. Entenda. Ele morreu, vamos lá, fazer a diferença para você entender. Ele morreu por todos. Mas só vai se beneficiar disso quem o aceita como seu advogado. Romanos 6. Depois de Atos vem Romanos. Romanos 6. Os Evangelhos, Atos, Romanos. Romanos 6, 23. Romanos 6, 23. Ouça o que está escrito. Pois o salário do pecado, ou seja, o pagamento do pecado é a morte. E ele não está falando da nossa morte, não, hein? A nossa morte também é consequência do pecado, mas ele está falando da morte eterna, tá? Mas o dom gratuito de Deus, aí a gente vai ver por quê, que eu estou falando de morte eterna, é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. Se você planeja pecar, você tem que entender isso. Ele só vai ser nosso advogado, ele só vai pagar, né, a nossa conta se você obedecer a ele, se você se enquadrar. Eu sou filho do rei, eu sou criado por Deus, ele é meu pai e Jesus é meu advogado. Se eu obedeço a ele. Amém? Amém. E Jesus disse ao rei, puna a mim, eu estou trazendo uma historinha para você entender, puna a mim. Isso já foi passado, ele já foi punido. Né? Jesus se ofereceu, ele diz assim, puna a mim, eu vou entregar
a minha vida por cada ser humano que reconhecer e me chamar de seu Senhor e Salvador. É isso que acontece, é assim que funciona. Só que a gente falou isso lá atrás e acha que é suficiente. Não. Você precisa continuar tendo a Deus e a Jesus como seu advogado, como seu Senhor e Salvador. Por isso nós estamos aqui, no domingo de manhã, maravilhoso de sol. Por isso você está aqui, porque Ele é o seu Senhor e Salvador. Ou para você ouvir hoje isso e abrir assim uma janelinha na sua cabeça e entrar, né? Vai entrar a sabedoria agora. Oh Deus, né? Brincar, né? Fala, Senhor. Vai entrar e você vai entender e você vai mudar. Ah, mas eu não consegue? Pede a Deus. Então, nós estamos aqui para não esquecermos o que nós somos, pecadores. Não esquecermos de quem nós somos, de Deus. Nós não esquecermos o que acontece. Somos envoltos em pecados, em desejos errados. E nós precisamos o tempo todo que o nosso advogado nos ajude. Mas o advogado, vem cá o meu coadjuvante, Master, ó, seu primo se livrou hoje. Isso, meu filho também. Porque você está aqui, eu pego você. Aí, estamos na audiência. Eu sou advogado dele, juiz, eu estou falando de termos humanos, né? Termos humanos. Aí eu chego pro dito cujo aqui, que eu não vou falar o nome para não sair na gravação. Aí o dito cujo, filho da dita cujo e do dito cujo, eu chego assim, olha só, fulano, o L, você deixa comigo, tá? Não fala nada. Ouve a minha instrução, é isso que você tem que fazer. Você chega, bota uma roupa bonitinha, não vai com uma roupa assim, cara. Bota um terno, uma gravatinha, tá? Que a gente vai diante do juiz no tribunal, tá? Ok? Aí a gente tá lá. Aí ele, em vez de deixar eu advogar, jovem, né? Jovem, impetuoso, sabedoria nada, conhecimento mais ou menos, né? E acha que tem tudo, né? Você acha que é sábio e cheio de conhecimento? Aí ele chega e eu estou falando com o juiz lá dentro da lei, que eu conheço a lei, o juiz, não sei o quê. Aí ele começa, não, juiz, é um negócio seguinte, não é isso que ele está falando, não. Ele não deixa. Se ele fizer isso, o juiz é capaz de imputar a ele mais penas ainda. Eu estou errado, os advogados? Ele pode considerar um desacato, um monte de coisa aí. Porque eu sou advogado dele, ele tem que ficar quieto. Eu fiquei nessa audiência que eu fui, quietinho. Você imagina o que é para eu ouvir falar um monte de besteiras a respeito de mim, porque o advogado da minha empregada falou um monte de bobagem, que ele não paga isso, ele não paga aquilo, e eu com tudo ali. A vontade era, quer ver que está aqui? Isso era desacato, porque eu não posso fazer. Eu tenho que ficar quieto naquela hora. Não sei se você já foi num trabalhista, fica os dois e o juiz na ponta da mesa lá. Se eu falar, eu estou roubado. Então, aí o meu sogro, né, falou comigo antes. Não fala nada aí. Ainda assim me ameaça, não fala nada, ouviu, Eli? Eu é que falo. Você fica quieto, ouve a minha instrução. E eu ali, ó, me segurando. E o advogado, ele não paga isso, ele não paga aquilo. Eu, meu Deus, está aqui o comprovante. Eu quieto. Que nem o Hélio. O Hélio deve fazer isso toda hora. Mas, pode ir. Muito obrigado pela sua participação. Você viu? Você viu que ele subiu, não deu um pio. Não é normal isso dele. Desceu, não fez uma crítica, um pio. Está aprendendo, ó. Está aprendendo. Gente, quando a gente faz as coisas da nossa cabeça, quando você peca,
deliberadamente, você está fazendo não seguindo a instrução. Sabe o que você vai ser pelo juiz? Condenado. Você tem que ficar quietinho. Porque a única coisa que o juiz... É tipo assim, ele já saiu daqui. Imagina aqui o nosso advogado. O juiz está ali falando, eu tenho que ficar aqui atrás quietinho, ó, porque Jesus está me dando a cobertura. Se eu bater as asinhas, né, que é normal da cidade, né, aquela idade, vocês sabem, aí bater as asinhas, eu saio da cobertura. Aí o juiz vai lá e um raio na minha... destrói. É assim, porque a Bíblia fala da ira de Deus. Quando eu saio da cobertura de Jesus, resolvo fazer o que é da minha cabeça, Deus lança sobre nós, vai lançar no futuro, né? A ira. Sabe o que eu tenho que fazer hoje e depois? Obedecer. Seguir as instruções que servem para que eu não seja fulminado pelo juiz. Porque está escrito na Bíblia que o juiz odeia o pecado. Está escrito, não sou eu que estou dizendo. O juiz, o nosso Deus, ele odeia o pecado. Ele ama o pecador, mas ele odeia. São textos diferentes, tá? Ele ama o pecador, mas ele odeia o pecado. Ele tem ira pelo pecado. Então, não arrisque. Renova hoje, agora de manhã. Renova esse relacionamento com Deus. Se você nunca declarou, e pode acontecer, né? Você nunca ouviu, nós vamos ler um texto aqui, né? Se você nunca declarou que Ele é o seu Senhor e Salvador, faça isso pela primeira vez. Nunca ninguém te disse, puxa, mas eu tinha que fazer isso, eu não sabia. Tem. Tá? Tem. Se você já fez, mas estou vacilando, não sei o quê, segue a instrução do nosso advogado. Segue a instrução do nosso advogado, que é Jesus Cristo, nosso Senhor. Amém? Voz gutural, para você entender. Gutural é o nome disso, voz gutural. Não é bem isso não, mas é porque a minha voz é muito fina para fazer isso agora. Lucas, capítulo 12, presta atenção, Lucas 12, para terminar, último versículo que nós vamos ler. Lucas, terceiro evangelho, Mateus, Marcos, Lucas 12, versículo 8. Lucas 12, 8, tá? Acharam? Amém. Ó, eu lhes digo, somente esse, quem me confessar diante dos homens, também o advogado, o Filho do homem, Jesus Cristo, o confessará diante dos anjos de Deus, diante da criação. Vai ser nessa hora que Jesus vai fazer isso. Então, quem me confessar diante dos homens, eu o confessarei diante de Deus. Você se esconde, você é o crente secreto, já ouviu essa musiquinha, né? É muito boa essa musiquinha, é muito boa, tá? É uma meio piada, mas é muito boa. O crente secreto, ninguém sabe que ele é crente, né? Ninguém sabe que ele é cristão, o cristão secreto. Aí diz assim, mas aquele que me negar diante dos homens... Olha, Pedro podia cair nessa aqui, hein? Graças ao bom Deus, ele mudou. Quem me negar diante dos homens será negado diante dos homens de Deus. Será que vocês entenderam? Será que você entende que você precisa renovar esse relacionamento? Você precisa dizer assim, eu não quero perder o meu advogado. Seu advogado cobra muito pouco. Ele cobra que você cumpra a lei que ele sabe que é melhor para você. Olha só que doideira, eu não falei que era loucura? O rei e criador não precisava mandar o filho dele. Aí o filho dele vem, morre por você. Aí Deus é irado com o pecado. Ele quer matar todo mundo que peca.
Aí Jesus vem e faz propiciação. Opa, cobrindo com as suas asas. A Bíblia fala de galinha que cobre, ó. Está escrito na Bíblia, não sou eu que estou inventando, não. Como cobre os pintinhos. Então, Jesus vem e faz isso, ó. Nos cobre. Aí você é um ser humano. Desculpa o termo. Porreta, gosto, isso aí no Nordeste muitos anos, né? Eu não conheço ninguém nordestino, mas porreta. Né? Um ser humano porreta, né? Aí você faz o quê? Sai de trás da cobertura. Você é o cara safo, o cara inteligente, smart person, né? O esperto. Aí você chega e fala assim, deixa comigo, eu sei tudo. Ih, eu me defendo. Ih, Jesus, calma. Deixa eu pecar um pouquinho que eu me defendo lá em cima. Tu vai ser fulminado. Porque nada vai te defender. Porque o salário do pecado é a morte. E o único lugar que você está protegido é aqui atrás de Jesus, ó. Eu ia inventar um verbo aqui. Propiciado, gostou do verbo? Por ele. Não existe verbo, lógico, né? Então, atrás dele. Amém? Amém. Eu vou pedir para você ficar de pé. E agora eu vou pedir para você fazer uma coisa antes da gente orar. Fique de pé, todo mundo. Por favor. Eu vou pedir para você fazer algo antes da gente orar. Eu vou pedir para você, e tem que ser de coração, não faça da boca para fora para me agradar. Não faça da boca para fora para agradar seu pai, seu irmão que está do lado, sua esposa, marido. Faça se for de coração. Amém? Ouviram, entenderam? Chega para pelo menos uma pessoa e diz assim, vou fazer com o pastor Timóteo, porque eu preciso que ele faça também, né? Faça assim, ó. Jesus Cristo é o meu Senhor e Salvador. Com o coração, olho no olho. Jesus Cristo é o meu Senhor e Salvador. Não deixe de fazer porque alguém não olhou para você. Pega e olha para alguém. Você confessou diante dos homens. Agora eu vou pedir para você, para isso que você ouviu hoje, não ficar no ouvido. Estão ouvindo? Para não ficar, é o microfone dele. Não ficar no ouvido. Ficar na mente e no coração. Amém? E que você entenda e que você pratique. E que nunca mais você resolva sair da cobertura. Porque acha que pode fazer alguma coisa. Acha que dá tempo. Tem gente que acha que dá tempo. Eu vou dar só uma fugidinha, depois eu me arrependo e volto. Não é assim. Amém? Amém. Feche seus olhos comigo. Senhor, nosso Deus e Pai, nós sabemos que somos pecadores, Pai. Sabemos que precisamos de Ti, Senhor. Nos ajuda a não sair da Tua cobertura, Jesus Cristo. Nos ajuda a termos um coração maleável, Senhor. Um coração que não endurece, não é endurecido pelo pecado, Senhor. Que haja nesta manhã arrependimento, Senhor, por tudo aquilo que nós fazemos e sabemos que está errado, Senhor. Pai, por agressões verbais, agressões corporais, Senhor, por, Pai amado, pensamentos ruins, pensamentos errados, Senhor, libidinosos, Senhor, por tudo isso, Senhor, que muitas vezes nós fazemos conscientemente, Pai. Pai, nos ajuda agora, Senhor, a sermos sinceros diante de Ti, Senhor. Nos ajuda a abrir esse coração, Pai. Pai, Senhor, tenha cada um aqui, Senhor. Que cada um de nós, Senhor, aprenda a Te obedecer. Que cada um de nós valorize Te obedecer. Que cada um de nós, Senhor, tenha como meta, Senhor, não o desobedecer, mas o obedecer, Pai.
E aí, a tua graça virá sobre nós. Que a tua graça nos alcance, Senhor. Que nós não percamos a tua graça, Senhor. Que nós sejamos, Senhor, ó Pai, agraciados. Que tu venha ser o nosso advogado, Senhor, nos agraciar desse jeito, Pai. Que seja assim, nós pedimos em nome de Jesus. Amém. Dá uma salva de palmas para o nosso Senhor. Aleluia.